Boas, malta. O meu nome é Rodrigues Agui e sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Para o tema de hoje, tenho um tema bastante interessante, que é quase como se falássemos de biohacking, mas de uma forma um bocadinho diferente do que é habitual. Normalmente, nós falamos de biohacking para, das duas, uma, ou vivermos mais tempo ou conseguimos ter melhor concentração. Há uma data de áreas em que o biohacking pode te ajudar. No entanto, aquela que eu venho falar aqui hoje é para tu teres um sono mais profundo e não teres a tua cabeça na messe que normalmente está. Ok? Eu vou falar da minha experiência e depois espero que isto te ajude também a perceberes o que é que para ti pode funcionar. Eu não sei quanto a vocês, mas desde que eu comecei a Itlink e numa fase inicial pior ainda, eu tinha a cabeça sempre a mil, mas a mil mesmo. Ou seja, eu ia-me deitar, eu estava sempre a pensar o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que dizer a quem, etc. Tudo e mais alguma coisa. E muito se deve à organização. E eu, na minha cabeça, era bastante organizado, ok? Para mim, eu já há anos que fazia uma to-do list, portanto, eu para mim era organizado. No entanto, eu só me senti bastante mais descansado relativo às minhas tarefas quando eu arranjei uma agenda em que eu conseguia não só escrever a minha to-do list, que às vezes parecia infinita, mas eu conseguia pôr nos dias certos em que eu me tinha que preocupar com qualquer coisa. Mas isto chegou-me quase de presente, que foi inclusive a minha sogra e sogrinha. Eu sei que às vezes ouves o meu podcast, portanto, se estiveres a ouvir, eu agradeço genuinamente, que me ofereceu uma agenda Pro e eu consegui me organizar, porque até lá eu andava com a cabeça sempre o caos. Eu tinha noites que eu não conseguia dormir ou ficava horas infinitas só com a cabeça a remoer coisas que eu tinha que fazer, que não tinha que fazer, se já tinha anotado, se não tinha anotado, quando é que eu ia fazer, o que é que eu tinha que dizer a quem, etc, etc. E era algo que a mim não me dava descanso nenhum. Portanto, eu já falei da agenda e foi um pequeno spoiler, no entanto, eu tenho aqui outras três coisas que eu acho que tu podes fazer para evitar que estas coisas aconteçam contigo e se tu passas por algo idêntico, seja com o teu trabalho, seja com outro tipo de coisas, que consigas combater este desafio. Portanto, a primeira dica que eu tenho, isto foi uma dica dada pelo Nuno Martins, obrigado Nuno, ele é o CEO da Time Visuals e eu ainda não consigo aplicar isto da melhor forma que eu quero aplicar, no entanto, tenho feito um esforço para tal. Mas basicamente o Nuno disse que ele reserva todos os dias um período específico no calendário apenas para pensar e refletir, ok? Seja 20 minutos, seja 10 minutos, seja 5 minutos, às vezes basta. Mas um momento, não antes de ires dormir, mas durante o teu dia, seja de manhã, seja a meio do dia, numa pausa, etc., em que tu literalmente só te sentas ou ficas de pé, mas a pensar longe de telemóveis, longe desses aparelhos, longe de todos os estímulos e só estás contigo próprio e consegues ir pensando, ir maturando as tuas ideias e transformá-las em ações concretas ou esclareceres o que é que tu achas sobre algum assunto e conseguires ter algum posicionamento, seja a nível de negócio, seja a nível de relações interpessoais, seja a que nível for. Mas uma das coisas que eu tenho, que eu já experimentei, mas continuo a ter que fazer mal e continuo em falta neste sentido, portanto espero que o próximo episódio que eu gravar sobre este tema já consiga ter um feedback um bocadinho mais específico, mas é reservar todos os dias um tempinho para pensar. E a forma como eu devo começar, mediante a pessoa que eu sou e como eu me organizo, é o seguinte: é definir um dia específico que, em vez de eu ter 5 minutos, tenho, por exemplo, uma hora. Ok? Eu, por exemplo, segundas-feiras é o meu dia de CEO, é o dia que eu só tenho reunião com a equipa e o resto do dia é simplesmente para pôr em prática tudo aquilo que tem que ser feito, para todas as tarefas e mais algumas que eu faço em deep work e que eu não quero reuniões nenhuma a meio do dia para me quebrar este pensamento. E nesta segunda-feira eu posso muito bem, seja no início ou seja no final, pôr uma hora, por exemplo, em que eu simplesmente vou para a rua, vou dar uma caminhada, vou, sei lá, sentar-me num sítio a apanhar sei lá, um sol e vou sem qualquer telemóvel, sem qualquer estímulo, simplesmente pensar, maturar as ideias, transformar pequenas ideias em ações concretas e conseguir efetivamente que todas as noites que eu tenha naquela semana sejam bastante descansadas. Outra coisa, e o segundo ponto que eu tenho aqui anotado para vocês é uma hora antes de dormir, desligar completamente todos os aparelhos eletrónicos. E mais uma vez, eu sou muito guilty aqui, porque eu ainda não consigo fazer este tipo de desconexão, nem por um prazo tão longo, nem um prazo tão pequeno. Normalmente, no máximo, eu vou 15 minutos antes, etc. Mas eu tenho que conseguir que isto seja estendido
para mais tempo, seja meia hora antes de dormir, seja o que for, porque isso consegue com que o nosso cérebro acalme, com que os nossos pensamentos fluam, com que a nossa cabeça tenha tempo para processar e que não seja depois, quando nós estamos a tentar dormir efetivamente, que todos estes pensamentos comecem a vir à tona e que não te deixem descansar. Outra coisa que eu faço bastante é referente à primeira ideia que eu partilhei, que é referente à agenda. Portanto, eu tenho a minha agenda, ok? E esta agenda é escrita, é uma agenda física. Portanto, eu delego a todos os dias e todas as horas que eu tenho que me preocupar com certa ação. Ou seja, se eu já pus que eu amanhã tenho que me preocupar com isto, hoje o meu dia está completamente descansado, porque eu sei que amanhã eu vou me relembrar. No entanto, como é óbvio, eu não ando sempre com a minha agenda física no bolso. Portanto, há muitas vezes que eu lembro-me de algo que eu tenho que fazer, etc., e eu não tenho a agenda logo à mão. Portanto, eu depois tenho aqui também as notas do meu iPhone, em que eu vou anotando todas estas pequenas tarefas, todas estas pequenas ideias que vão surgindo, etc. E assim que eu me sento na secretária no dia a seguir ou nesse mesmo dia, uma das primeiras coisas que eu faço é olhar para as minhas notas do telemóvel e distribuir essas tarefas ou ideias. Portanto, se for, por exemplo, ideias para podcasts, reels, etc., eu tenho um documento só para isso. Se for, por exemplo, tarefas que eu tenho que fazer, eu distribuo-as mediante o dia e a hora que eu tenho que me preocupar com as tais. Portanto, eu tento sempre que a minha to-do list do móvel esteja completamente vazia e que na minha agenda física, no meu bloco de deep work, eu consiga dar conta de todas essas questões. Portanto, eu falei aqui sobre 3 ações, resumindo: reservar um período específico no nosso calendário apenas para refletir, desligar os telemóveis ou todos os aparelhos eletrónicos algum tempo antes de dormir e, por fim, anotar todas as nossas tarefas e termos alguma organização, seja essa uma agenda, seja também uma aplicação. Destes 3, o único que eu aplico da melhor performance, digamos assim, é o da agenda, portanto é o terceiro. Portanto, eu ainda tenho aqui a fazer trabalhos sobre o definir tempo específico para pensar e o segundo para conseguir desligar os ecrãs algum tempo antes de ir dormir. No entanto, só a questão da agenda conseguiu que eu tivesse noites muito, mas muito mais descansadas, ok? Muito mais descansadas. É raro neste momento o momento que eu não queira dormir e que eu não consiga efetivamente dormir. Se eu não estiver a dormir é porque eu estou no telemóvel. É culpa literalmente minha. Não é porque eu desligo o telemóvel e fico uma hora a virar de um lado para o outro da cama porque não consigo adormecer. Se eu não conseguir dormir é porque algo óbvio está a acontecer que está a impedir que isso aconteça. Porque se eu quiser dormir, felizmente, e eu tenho plena noção que é porque a minha cabeça está descansada, porque a minha agenda está organizada. No entanto, dormir muitas vezes não quer dizer que a tua recuperação seja boa. Portanto, há muitas vezes que as pessoas dormem imensas horas e acordam mais cansadas ainda do que aquilo que foram dormir, e aí entra estas questões como teres tempo para pensar e principalmente a questão de conseguires largar os telemóveis umas horas antes. Outra questão bastante interessante que eu tenho feito, e já que estamos a falar sobre o sono, foi depois de ter feito o desafio com o Guilherme Cardoso das mouth tapes, que basicamente é uma cola que tu metes na boca para te obrigar a respirar pelo nariz. Isso também é algo que ajuda, não é da noite para o dia, obviamente, mas que ajuda e consegues ter uma noite não extraordinariamente mais tranquila, mas um bocadinho mais porque dificulta a quebra dos ciclos de sono e tudo isto vem a ajudar aquilo que é acordares com energia e adormeceres de forma mais rápida. Para finalizar, eu tenho estes 3 fatores que é para prevenção, mas eu vou também partilhar aquilo que eu faço quando estou nestes momentos. Portanto, quando tudo corre mal, entre aspas, e eu estou na minha cama, não consigo dormir, estou a revirar de um lado para o outro, é porque tu tens coisas que não estão resolvidas, entre aspas, na tua cabeça, porque há vários pensamentos a fluir, várias ideias, várias coisas, etc. E a tua cabeça não para. O que eu faço sempre nesses momentos é pegar no telemóvel e escrever aquilo que eu estou a pensar, ok? Portanto, a tua cabeça consegue relaxar se tu lhe disseres que vais te preocupar com isso amanhã ou naquela altura. Agora, se tu estás a ter uma data de ideias, estás a ter uma data de pensamentos e não sabes quando é que os vais resolver, etc., a tua cabeça não consegue parar, pelo menos a minha. Portanto, eu anoto sempre todas as coisas que me vêm à cabeça nestas alturas e relaxo. Consigo relaxar. Não é imediato, mas ajuda bastante, porque antes de eu fazer, tinha muito mais dificuldade a combater esta dificuldade do que quando comecei a anotar tudo. Portanto, assim que está anotado, eu fico relaxado e aí sim consigo descansar. Portanto, malta, espero que isto tenha ajudado alguém. Estas estratégias a mim ajudam-me bastante. Há umas, como vocês já perceberam, que eu ainda tenho que levá-las um bocadinho mais a sério, mas outras que eu já tenho conseguido explorar
bastante bem. Espero ter ajudado alguém e o resto de um bom dia para vocês. Se tiveres a ouvir este podcast no Spotify, peço-te que deixes uma avaliação de 5 estrelas no podcast para conseguirmos chegar a mais pessoas. E se estiveres a ouvir no YouTube, peço que deixes nos comentários alguma sugestão de próximos temas a discutir. Um abraço e obrigado.